Olá! A gente costuma pensar que a nutrição de uma planta depende só do que tem no solo, certo? Mas e se eu te disser que a história é muito mais complexa e fascinante? Hoje, a gente vai mergulhar no incrível mundo interno das plantas para entender como elas, na verdade, controlam o que e como elas comem. Para começar, vamos pensar nessa cena. Duas plantas lado a lado no mesmíssimo solo, uma está crescendo linda, viçosa, e a outra nem tanto. A gente logo culpa a terra, né? Mas a resposta, na maioria das vezes, não está do lado de fora. Exatamente. O segredo está todo ali, dentro dela. São os fatores internos, que vão desde o seu código genético, sua receita de fábrica, até a energia que ela produz e manda lá para a pontinha da raiz. É uma história de biologia, de fisiologia, de como a planta é construída por dentro. Bom, então esse aqui é o nosso mapa para essa jornada. Vamos começar pelo básico, pelo que já vem escrito no DNA da planta. Depois a gente vê como ela sente fome, de onde vem a energia para tudo isso, quais as ferramentas que ela usa e, no final, como tudo se encaixa. Vamos lá. A primeira grande peça desse quebra-cabeça é a genética. A capacidade de uma planta de buscar e absorver nutrientes é, antes de mais nada, controlada pelos seus genes. Cada espécie, e até variedades diferentes da mesma espécie, vem com um pacote de instruções genéticas diferente. E olha que interessante essa tabela. Ela mostra 3 parâmetros genéticos que são chave. O Vmax é tipo a velocidade máxima que a planta consegue absorver. Ótimo para solos rigos, um verdadeiro banquete. O Km é a afinidade. Quanto menor o Km, mais grudento é o transportador, ou seja, mais eficiente para pegar nutrientes em solos pobres. E o Emin é a concentração mínima que a planta precisa para começar a absorver, essencial para sobreviver onde quase não tem nada. Aqui fica bem clara a diferença de estratégia. Uma planta com baixo Km é uma especialista, quase uma garimpeira de nutrientes, perfeita para solos pobres. Já uma planta com Vmax alto é tipo uma atleta de alta performance, pronta para aproveitar ao máximo quando tem muito nutriente disponível. São duas programações genéticas completamente diferentes para ambientes diferentes. E não para por aí, a genética dá outras ferramentas incríveis. Algumas plantas conseguem liberar substâncias como ácidos que literalmente dissolvem os nutrientes que estão presos no solo. Outras conseguem mudar o pH bem ali em volta da raiz. E tem até as que fazem uma transformação química no ferro para conseguir absorvê-lo. É quase uma microengenharia do solo. Agora vamos para o segundo ponto. A planta não é uma máquina que absorve tudo sem parar. Pelo contrário, ela tem um sistema de feedback super sofisticado. Ela meio que sente o que precisa e ajusta seu apetite. Esse gráfico aqui de um estudo com arroz é a prova disso. Uma planta que estava bem nutrida de fósforo tinha uma taxa de absorção, que a gente pode chamar de 1. Já a planta com uma leve deficiência, olha só, a taxa dela foi 5 vezes maior. Quando a planta percebe que algo está faltando, ela liga um modo turbo para buscar aquele nutriente com muito mais eficiência. Funciona assim, ó. O sistema interno da planta detecta uma pequena queda em um nutriente. Esse é o gatilho. Imediatamente, ela começa a produzir mais daqueles transportadores de alta afinidade, aqueles com Km baixo que a gente viu. E o resultado? A capacidade de absorção aumenta para compensar a falta. É uma autorregulação em tempo real. Só que tem um limite. Esse mecanismo de emergência funciona se a deficiência é leve ou moderada. Se a coisa fica feia mesmo, se a deficiência se torna muito severa, o sistema todo entra em pane. A planta fica sem energia, sem estrutura para poder absorver o nutriente que ela mais precisa. É uma situação trágica. A necessidade dá no máximo, mas a capacidade de absorção já era. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto: energia. Absorver nutrientes do solo muitas vezes é como remar contra a maré. Gasta energia. E de onde vem essa energia toda? Do motor metabólico da planta, que é alimentado lá em cima pela fotossíntese. Então, vamos conhecer a estrela desse processo, a H mais ATPase. Pensa nela como a principal bomba de energia da raiz. Ela queima a molécula de energia da célula, o ATP, para criar uma força que literalmente puxa os nutrientes para dentro. Sem essa bomba funcionando a todo vapor, a maior parte da absorção simplesmente não acontece. E aqui a gente vê a conexão direta entre as folhas e as raízes. Se a planta está na sombra ou passando por algum estresse que diminua a fotossíntese, o que acontece? Menos açúcar é produzido e enviado para as raízes. Menos açúcar significa menos combustível, menos ATP. E com menos ATP, aquela bomba de energia funciona mais devagar. Resultado, a raiz fica sem força para absorver nutrientes.
E além da energia, tem o fluxo. Sabe a transpiração? Aquela aguinha que a planta libera pelas folhas? Ela cria um efeito de sucção, como se fosse um canudo gigante puxando a água do solo. E junto com a água vão os nutrientes. Esse motor hidráulico é fundamental para que os nutrientes não fiquem engarrafados, lá nas raízes, e cheguem onde precisam. Muito bem, já falamos de genética, de apetite e de energia. Agora vamos falar do equipamento, do hardware da planta. A capacidade de absorção não depende só da química, mas também da forma, da arquitetura do sistema de raízes. Uma raiz eficiente é aquela que explora o máximo de solo possível. E para isso, o que conta é ter um grande comprimento total, uma área de superfície enorme e, especialmente, muitas raízes fininhas e pelos radiculares. São eles que fazem o trabalho pesado. A geometria do sistema de raízes é absolutamente crucial. E essa citação aqui amarra tudo de um jeito perfeito. Ela diz que a absorção não é só sobre o transportador ali na célula, é um sistema integrado. É a biologia, a forma da raiz e a fisiologia da planta toda, a demanda e o fluxo, tudo trabalhando junto. Então, para a gente fechar, vamos juntar todas essas peças. Vamos ver como esses fatores internos conversam entre si e formam um sistema super complexo e dinâmico, que no fim das contas define como uma planta vai se alimentar. E aqui estão eles, os 5 pilares. Primeiro, o potencial genético, que define as ferramentas disponíveis. Segundo, o feedback, que diz quando e com que intensidade usar essas ferramentas. Terceiro, a energia, o combustível para fazer tudo funcionar. Quarto, o fluxo, que mantém o sistema todo circulando. E quinto, a arquitetura da raiz, que define o alcance dessa exploração. Nenhum deles funciona sozinho. E tudo isso nos leva a uma pergunta final muito importante. Entender esses mecanismos todos não é só uma curiosidade científica. Isso abre um leque de possibilidades para a gente desenvolver plantas mais eficientes, mais resilientes, que consigam se virar bem em solos mais pobres ou em condições difíceis. O futuro da agricultura talvez não esteja só em corrigir o solo, mas em entender e otimizar o incrível universo que existe dentro de cada planta.